Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi assim de uma hora para outra que a minha mãe começou com aquela história de voltar para Tomazina. Pensei que ela quisesse apenas dar uma passeada, visitar a irmã que ainda continuava morando lá, mas não. Para minha surpresa, ela queria voltar de vez. A Nete quer que eu vá morar com ela, filha. Você sabe que eu sempre tive vontade de voltar. Já fazia, nessa época, mais de 17 anos que tínhamos ido embora para Curitiba. E a mãe sempre comentava que não queria ter vindo, porque as coisas lá não andavam bem para a gente. É que a gente acabou trocando de lugar. O pai botou na cabeça que aqui teríamos uma vida melhor, e aí não teve Cristo que tirasse. Mas foi só por isso, porque a mãe não queria vir. Eu lembro mesmo que na época ela vivia contrariada, reclamando de tudo. Só que depois de tantos anos, pensei que ela tivesse já se acostumado, principalmente porque o pai tinha falecido. Mas que depois que a tia Nete também ficou viúva, as duas passaram a se conversar, a ligar uma para outra, e no fim a tia convenceu a mãe a ir morar com ela. Olha, se eu disser que gostei e aprovei essa ideia, estaria mentindo. Eu não queria ficar longe da minha mãe. Só que fazer o quê? Ela deixou tudo acertado lá com a tia Nete, e no final de semana fomos levá-la de carro. Eu, meu marido e a nossa filha. Não vou negar, eu fiz aquela viagem com o coração apertado, só de pensar que iria ficar longe da minha mãe. Na época, quando viemos embora, engraçado, né? Eu também não queria vir, porque tinha um namoradinho por quem era completamente apaixonada. Só que pelo fato de ser menor de idade, não apitava nada e minha opinião não valia absolutamente nem um centavo. Minha mãe e meu pai, quer dizer, na verdade meu pai, né, é que tinha a voz da decisão. Lembro que sofri muito no começo. O Wellington era tudo para mim. Só que depois, com o tempo, acabei me acostumando, até porque não tinha outro remédio. Eu ainda voltei para Tomazina algumas vezes, só que depois, com o passar dos anos, fui deixando tudo para trás. Inclusive, aquela minha paixão de adolescente. Só que, veja como são as coisas, né? Assim que chegamos, que eu fui passando pelos lugares que costumava frequentar, tanta lembrança começou a invadir a minha cabeça. Eu tinha deixado tantos amigos ali. Lembrei de alguns, inclusive de coisas que tinham acontecido. E, naturalmente, como não podia deixar de ser, lembrei também do Wellington. Na rua em que a gente morava, tinha uma fábrica abandonada com um muro assim bem alto. E pelo jeito tudo continuava igual, abandonado. O detalhe que eu reparei foi naquele coração, pintado naquele muro. Uma pichação, assim, que a gente vê em muitos muros. Só que aquela pichação era muito especial para mim. Apesar dos anos passados, aquela pichação ainda continuava ali, feita com tinta preta. Já estava assim, meio desbotado, mas dava para ver direitinho. Eu lembrava dela, e como não lembraria? Quem tinha feito aquela pintura tinha sido o Wellington, meu namoradinho de adolescência. Era um desenho assim, bem grande, de um coração, com os nossos 2 nomes escritos dentro. O Edson, o meu marido, passou bem devagar com o carro ali por aquela rua,
E eu fiquei com os olhos vidrados naquele desenho. Sabe, parece que passou um filme na minha cabeça. Lembrei até da tarde em que ele pichou aquele coração ali no muro. Lembro que tínhamos começado a namorar e ele falou que ia fazer aquele desenho para todo mundo ficar sabendo que a gente estava junto. Como se ninguém soubesse, né? Como se fosse segredo para alguém. Não era. Até meu pai tinha visto aquele desenho no muro. Tanto que chegou em casa alterado, querendo saber quem era o tal de Wellington. E que história era aquela do meu nome estar pichado junto do nome dele dentro daquele coração. Me fiz de desentendido, até porque tem tanta gente com nome igual, né? Mas o pai não se contentou com aquela minha explicação. Aliás, ele ficou uma fera. Até porque na época eu só tinha 15 anos. Repito, só de olhar para aquele desenho, passou aquela fita na minha mente. Lembrei do nosso primeiro beijo, do dia quando ele confessou que estava gostando de mim, do dia em que me pediu em namoro. Lembrei das tantas vezes que ficamos namorando ali em alguma esquina. E também do dia em que ele fez aquela pichação no muro. Como tínhamos sido felizes, sabe, juntos. Na verdade, já fazíamos planos de viver uma vida. E quer saber? Acho até que teríamos casado, caso o pai não tivesse resolvido vir embora para cá. Só que apesar da gente se amar, o tempo e a distância acabaram nos afastando. Segui com a minha vida, casei, tive uma filha. E ele, com certeza, também devia ter seguido com a vida dele. Aliás, já fazia tanto tempo que eu não sabia nada a respeito da vida do Wellington. Se também tinha casado, se havia tido filhos, se continuava morando ali em Tomazina. Bom, de qualquer modo, apesar de ser invadida por aquela emoção toda, procurei trazer as lembranças para um lugarzinho assim do coração que não tirasse o meu foco daquilo que interessava. Até porque, vamos convir, né? Não tinha mais nada a ver. Chegamos à casa da tia Nete e foi aquela festa, né? Principalmente a minha tia e a minha mãe. Imagine, já fazia mais de 5 anos que elas não se viam. Minha tia preparou café, mais uma mesa, com um monte de coisa gostosa para a gente comer. Mas engraçado, eu não consegui parar de pensar no meu passado o tempo todo. Até meu marido notou que eu estava estranho, com o pensamento longe. Dei uma desculpa, falei que era apenas o cansaço da viagem. A verdade é que ver aquele desenho naquele muro mexeu comigo mais do que eu poderia imaginar. Tudo bem que eu estava casada, estava feliz, uma filha de 5 anos, mas estaria mentindo se dissesse que os ares daquela cidade, em que eu tinha sido tão feliz, não me perturbaram. Não me fizeram voltar ao passado, a um tempo em que eu tinha sido tão feliz. Foi inevitável ficar me perguntando, será que o Wellington continua morando aqui? Será que se casou? Sabe, fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Tantas perguntas, tantas dúvidas, que na manhã do dia seguinte, peguei a chave do carro e saí para dar umas voltas ali por perto. Aproveitei que o meu primo tinha chamado o Edson para tomar uma cerveja num bar ali perto. Chamei minha filha e saí. Dei uma passadinha na rua em que a gente morava. Nossa antiga casa continuava lá, praticamente do mesmo jeito. Lembro que parei o carro e fiquei ali olhando para aquela casa, olhando para as casas vizinhas,
Olha, me bateu uma saudade tão grande. Até que depois não sei o que me deu na cabeça. Foi um impulso. Acabei passando também na rua em que ele morava. Passei bem na frente da sua casa. Naturalmente que eu nem sabia se ele continuava morando ali, até porque o mais provável era de que tivesse se casado. E se tivesse casado, naturalmente, estaria morando com a mulher em outro lugar. Mas só de olhar para aquele portão, para aquela rua, onde tínhamos passado tantas tardes namorando, já fez o meu coração acelerar. Juro, nem eu mesma sei o que aconteceu comigo. A verdade é que voltar para aquela cidade, rever aqueles lugares, principalmente aquele desenho, aquela pichação naquele muro daquela fábrica, mexeu tanto comigo. Passei 2 vezes na frente daquela casa. Até que, na terceira vez, encontrei a Dona Maria, ninguém menos que a mãe do Wellington. Apesar do tempo passado, a reconheci na mesma hora. Ela estava no quintal, varrendo a calçada. Num impulso, parei na frente do portão. Desci do carro com a minha filha e ela, ao me ver, se aproximou. Ficou me olhando assim com uma certa curiosidade. Com certeza não deve ter se lembrado de mim. Mas como ela não falou nada, eu a cumprimentei. Bom dia, Dona Maria. Tudo bom com a senhora? Lembra de mim? Olha, ela demorou para me reconhecer. Primeiro, me mediu assim dos pés à cabeça, olhou para minha filha. Até que, de repente, pareceu se lembrar. Isabel? Você é Isabel? Claro que lembro, filha. Como que você está? Nossa, quanto tempo! O que você está fazendo aqui? Olha, foi um encontro muito emocionante, pelo menos para mim. Ela então me convidou para entrar. E olha, talvez eu nem devesse ter entrado. Na verdade, talvez nem devesse ter ido até aquela rua. Foi um impulso que me deu. No fim, acabei aceitando o convite dela, entrando, mas para ficar apenas um pouco. A gente ficou ali conversando, na sala. Ela elogiou a minha filha, falou que era muito bonita, muito parecida comigo. Contei um pouco da minha vida, até pelas tantas. Perguntei pelo Wellington, como que ele estava, o que andava fazendo da vida. E como eu já imaginava, ela falou que ele também tinha casado. Tinha um casal de filhos. E morava ali perto, inclusive. Trabalhavam no banco. Segundo ela, ele estava bem. Tinha se arranjado na vida. Sabe, fiquei feliz por ele, mas, por outro lado, também senti aquela pontinha de frustração. Principalmente quando ela contou que ele estava casado e tinha filhos. Sei que é bobagem na minha cabeça, afinal de contas eu também estava casada e também tinha uma filha. Ele, naturalmente, que seguiu a vida dele, como devia ter seguido, aliás. No fim, acabou ficando nisso. Me despedi e voltei para a casa da minha tia, com a minha filha. Pedi que ela desse um abraço no Wellington, dissesse que eu tinha estado ali. Quando cheguei na casa da tia, meu marido também já tinha voltado do bar. E a gente conversou um pouco ainda do que ele tinha feito, sabe, com o primo. O fato é que voltamos já naquele mesmo dia. No fim da tarde, voltamos para Curitiba. Voltei com o coração apertado, pelo fato de saber que iria ficar longe da minha mãe
E também não posso esconder, por todas as lembranças que aquele lugar tinha despertado em mim. Fiquei em silêncio o tempo todo, olhando para o nada, lembrando, me torturando. Eu era feliz com o meu marido, o amava. Por isso não sei explicar aquele aperto, aquela sensação esquisita. Depois disso passei alguns dias assim, aflita, angustiada. Mas o fato é que o tempo cura tudo, né? Logo retomei a minha vida normal. Os meses foram passando, até que bateu saudade da minha mãe, até porque nunca tinha passado tanto tempo longe dela, e resolvi ir até Tomazina, passar o final de semana com ela. Desta vez meu marido não pôde ir por causa do trabalho, de modo que fomos apenas eu e minha filha, de ônibus. Desta vez, naturalmente, não senti tanto o baque. Revi minha mãe, a tia, os outros parentes. Até que à tardinha peguei o carro do meu primo emprestado e fui dar uma volta. Desta vez fui sozinha. Deixei a Bianca ali com a minha mãe. Saí sem rumo. Nem eu mesma sabia o que pretendia. Só que ao passar na rua da casa da Dona Maria, como se fosse algo que já estivesse escrito para acontecer, avistei aquele homem. Repito, parece que era uma coisa do destino. Não precisei chegar muito perto para perceber que era ele. Era o Wellington. Repito, eu, de longe, vendo aquele homem no portão, eu imediatamente imaginei que fosse ele. E era ele. Passei por ele assim, no portão. Ele estava olhando o celular, parece que estava saindo. E quando cheguei mais perto, eu fiquei tão nervosa que quase subi com o carro na calçada, porque cheguei a me virar assim para trás, para ter a certeza de que era ele. É claro que era ele. De repente, dei meia volta e encostei o carro bem do seu lado. Talvez não devesse ter feito isso. Foi um impulso que me deu, assim, repentino. Ele deu uma olhada, assim, para dentro do carro. E ao me ver, a janela estava aberta. Deu para ver que me reconheceu de saída, porque ele ficou pálido. Ele também deve ter sentido o baque. Desci do carro, me postei assim diante dele. Ele mudo, me olhando assim, meio assustado, até que num fio de voz pronunciou finalmente o meu nome. Isabel? Eu francamente não imaginava que fosse me sentir daquele modo. Quando a gente se visse de novo. Sabia que ficaria emocionada, mas meu coração disparou de um tal jeito que eu tive uma crise de tremedeira, que mal conseguia falar. Trocamos um aperto de mão. Aí ele hesitou um pouco ao se aproximar e, no fim, acabamos trocando também um abraço. Depois a gente ficou se olhando assim, fixamente, como se estivéssemos matando a saudade daqueles anos todos. Meu Deus, quase 18 anos que eu morava em Curitiba. Mas já devia fazer uns 15 que a gente não se via. A gente conversou ali, ainda meio sem jeito. Ele falou que a mãe tinha contado que eu havia estado lá na casa dela. Aí ele me contou algumas coisas, até porque eu comecei a perguntar. Repetiu aquilo que a mãe tinha me contado. Ah, meu Deus, eu olhava para os olhos desse homem
e me perguntar por que é tão estranho reencontrar alguém que a gente tanto amou no passado. Por que é que a gente se sente assim, como se o tempo não tivesse passado? Me senti uma menina ali na frente dele. Passamos ali conversando durante uma meia hora, até que ele falou que precisava ir, que estavam esperando por ele. E acabamos fazendo algo que talvez não devêssemos. Trocamos telefones. Ele pediu e eu não consegui dizer não. Anotei seu número. Ele digitou o meu. Depois nos despedimos com mais um abraço. Desta vez ainda mais apertado, mais demorado, e um beijo no rosto. Acho que não preciso nem dizer como me senti quando entrei naquele carro e voltei lá para a casa da minha tia. Todos notaram a minha perturbação quando entrei por aquela porta. Na verdade, eu estava atarantado. O coração explodindo dentro do peito. Quase não consegui dormir aquela noite, de tanto que pensei nesse homem. Ele estava tão bonito. Tinha mudado, claro. Deixado a barba crescer. Mudado o corte de cabelo. Mas continuava com a mesma cara. O mesmo rosto. Sua imagem não saiu mais do meu pensamento. Sei que devia ter evitado tudo isso. Afinal de contas, eu era casada. Tinha uma filha. Só que não deu para evitar. E eu digo isso porque, já no dia seguinte, ele mandou uma mensagem no celular. A gente conversou um pouco. Falei que estava voltando para Curitiba, logo mais à noite. E ele propôs então que a gente se encontrasse de novo, para nos vermos uma última vez. Repito que eu talvez devesse ter evitado. Só que foi mais forte do que eu. Conversamos tanto, até que na hora da despedida, o tradicional beijo no rosto acabou rolando um pouco mais. A boca dele se aproximou da minha e o beijo que era para ser no rosto acabou sendo nos lábios. Um beijinho leve para começar. Depois nos reaproximamos e foi mais um beijo e mais outro. Até que me dei conta do que estava fazendo. E sei lá, parece que caí em mim. Wellington, não, vamos parar com isso, vamos parar. Não é certo. Você sabe que eu sou casado, você também. Melhor eu ir embora. Todo mundo deve estar lá, na tia, me esperando. Não dá para você ficar só mais um pouquinho? Não dá. Melhor não. Isso não é certo. Tá errado. Posso pelo menos te ligar de vez em quando? Só para ter notícias tuas. Saber como você tá. Eu não disse nem que sim, nem que não. Apenas lhe dei um tchau, assim de longe, para não correr o risco de acontecer mais nada entre nós. E depressa tomei o meu rumo. Desta vez ainda mais desnorteada, mais confusa do que já estava. No ônibus, a caminho de Curitiba, o trajeto todo, eu simplesmente não consegui me livrar daquele mal-estar. As lembranças não me deixavam em paz. Acho que nunca me senti tão mal em toda a minha vida. Me senti tão culpada por aquele beijo. Até porque meu marido estava tão longe e não merecia aquele gesto meu. Depois que cheguei, passei dias me sentindo fora do ar.
Principalmente porque, assim como tinha prometido que faria, volta e meia, o Wellington mandava alguma mensagem. E falando de como estava se sentindo. Eu não parava de pensar naquele beijo. Naqueles beijos, porque foi mais de um. E bastava isso para me sentir péssima. Em relação a mim e diante do meu marido também. Comecei a me sentir como a pior mulher desse mundo. Eu não conseguia afastar aquela culpa, aquele remorso. Não era fácil para mim. Quando recebi aquelas mensagens, ele falando que estava com saudade, que não conseguia parar de pensar em mim, nos beijos que havíamos trocado, que aquele nosso reencontro havia mexido demais com ele, feito despertar aquele sentimento de antes. E eu me torturava porque, mesmo não querendo, me sentia exatamente igual em relação a ele. Tentava disfarçar, ocupar a cabeça com outras coisas, mas era tão difícil. Até que depois de 2 meses, a surpresa. Recebi uma mensagem do Wellington e quase caí dura no chão quando li aquilo que estava escrito. Ô Isabel, adivinha onde eu estou? Em Curitiba, cheguei agora há pouco. Queria muito te ver. Meu Deus, não sei como não derrubei o telefone no chão. Já era noite, tipo 7h30 da noite, eu estava ali no sofá assistindo televisão com meu marido e a nossa filha e senti o coração disparar no peito. Em vez de responder, desliguei o aparelho. Com medo de lhe mandar mais alguma coisa, ou então de ele ligar, o que seria pior. Como assim, meu Deus, estou em Curitiba? A troco de quê? Não consegui pregar o olho aquela noite toda. Somente no dia seguinte, conversei com ele. Liguei o celular e tinha um monte de mensagens que ele havia mandado. Marcamos um almoço, porque ele insistiu muito que queria me ver. E quando perguntei que loucura tinha sido aquela de vir a Curitiba, ele falou assim, me olhando nos olhos, de um modo que eu nunca vou esquecer. Vim porque eu precisava te ver. Não estava mais aguentando de tanta saudade. A verdade é que até hoje, não sei como ele conseguiu me convencer a ligar para o meu serviço e inventar uma desculpa para faltar na parte da tarde. Ficamos juntos o tempo todo, e juro. Tentei até onde deu, mas acabei fraquejando e me entregando para ele, aos seus beijos e carinhos, como eu nunca tinha me entregado para homem nenhum nessa vida. Apesar de termos namorado durante mais de 2 anos, nunca tínhamos passado de beijos e abraços. E apesar de saber que estava errado, que eu estava agindo feito uma mulher leviana, não posso negar a mim mesmo que foi simplesmente maravilhoso. No fundo, parecia até que a gente precisava daquele momento íntimo para completar a nossa história. Claro que depois bateu o remorso, o arrependimento também. Só que agora não dava mais para voltar atrás, já tinha acontecido. Ele inventou para a esposa que precisava vir a Curitiba, fazer um curso, porque o banco tinha exigido, e acabou voltando para lá naquele mesmo dia. Falou que se a gente não tivesse se encontrado, voltaria triste, arrasado, porque a passagem já estava comprada. Minha vida, depois
de termos feito amor, já estava complicada. Depois disso, virou de pernas para o ar. Porque eu me vi perdida, completamente confusa, desorientada. Os meus sentimentos, um lutando contra o outro, e tudo ficou ainda pior. Depois que ele mandou aquela mensagem, dizendo que estava pensando em vir embora para cá em definitivo. Já tinha até conversado com o superior lá no banco e que podia conseguir uma transferência para cá, se fosse o caso. Desde que esse homem me falou essas palavras, que eu não consigo mais dormir direito. Tenho tanto medo do que possa acontecer, se ele realmente vier. Porque depois daquela tarde que passamos juntos, descobri que ainda não tinha superado a nossa história, que aquela paixão que eu sentia por ele no passado ainda pulsa aqui dentro de mim. Amo meu marido. Não queria jamais botar o nosso casamento em risco. Só que tenho medo do que possa acontecer caso Wellington realmente venha morar aqui. Ele falou que vai fazer isso apenas por minha causa. E eu fico ainda mais atarantada de saber disso. Meu marido, claro, já percebeu que alguma coisa está acontecendo comigo. Porque eu mudei por completo. Vive perguntando o que eu tenho. Já não sei mais que desculpa dar a ele. Até minha filha já notou que eu estou diferente. Não é só minha família que está em risco, mas a família dele também. Aliás, ele devia pensar nisso antes de tomar qualquer decisão, mas ele parece cego. Parece que colocou essa ideia na cabeça e, meu Deus, ele também tem esposa, filhos. Assim como eu tenho um marido e uma filha, que é tudo para mim. Amo meu marido, repito. Não sei explicar o que acontece comigo, porque me viro pelo avesso. Só de pensar num futuro ao lado dele. Ele que era apenas um namoradinho de infância, esquecido no tempo. Tem horas que eu me pergunto, será que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Ou será que apenas estou confusa, perdida, no meio de uma encruzilhada, sem saber que caminho seguir?